Podcast Os Bastidores da História de Ita. Apresentação: Éder Gama. Convidado: o historiador e escritor Francisco Gomes da Silva. Episódio 6, Parte 2: Desenvolvimento Econômico de Itacoatiara. É interessante quando o senhor traz esses dados relacionados aí à cidade de Itacoatiara, dentro desses movimentos econômicos mundiais, globais, né? E aí isso sempre esteve presente, a Amazônia esteve presente dentro desses movimentos mundiais, globais, e aí com as grandes navegações e tal. Eu me lembrei aqui de um livro chamado A Jangada. Sim. Onde o personagem ali, eu não estou recordando agora o nome do autor, mas é um autor famoso, né? Onde ele conta que ele fez uma viagem pelo Rio Amazonas de jangada. Olha só, a literatura da época, né? É o mesmo autor do Volta ao Mundo em 80 Dias. 80 Dias. Né? É o mesmo autor. Não, o Gulliver não, né? Não, é outro. Sim. Eu esqueci agora, Sim. E aí é uma dica para que vocês tenham interesse em olhar lá na internet. É bom, gente. Então ele mostra assim, por exemplo, que essa literatura mundial sobre a Amazônia, ela está presente lá na Europa. Entendo. E muitas das vezes nós que somos da Amazônia, estudantes da Amazônia, aquilo que o senhor já havia dito antes, a gente não conhece a nossa realidade porque nós achamos que só porque a gente vive aqui é isso. Não. Há processos econômicos, culturais, etc., vivenciados no tempo passado e no presente, que esta geração não viveu e desconhece. E esse é o intuito do podcast também, para tentar dar essas indicações. Olha, você vê o seguinte, o processo econômico ele é desumano. Nós estamos numa região, e os índios deram lições de vida para a gente, em que nós temos tudo para transformar a humanidade numa humanidade saudável, tranquila e tudo. Todas as espécies da floresta do rio, elas indicam uma coisa científica. O chá que o índio tomava, a casca de pau que o índio cortava para curar as feridas. Tem um antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss, ele vai chamar isso de ciência do concreto. Ciência do concreto. Que é essa ciência do cotidiano, que vem passando de geração em geração. Isso. Imagina quando não se sabia que para se tomar o tucupi tinha que se ferver. Isso. Você já viu um animal morrer depois de tomar o tucupi? Pois é. Então, quer dizer, até nisso o índio dá lições para a gente. Ele civilizou, entre aspas, o tucupi. Porque senão seria um instrumento de matança. Mas não, é um alimento que degusta, dá mais condições da comida, torna mais gostoso o mingau, o tacacá, etc. Mas antes, sem o condimento, sem o cozinhamento, era veneno. E sem falar também da taxonomia relacionada à classificação de plantas e vegetais da Amazônia, que a ciência ainda não deu tempo de descobrir, mas que as populações indígenas, a partir de um processo histórico da linguagem, dominam. Porque os homens não se debruçam sobre isso, né? Você vê o seguinte, ao invés da gente pegar o ímpar, pegar a SUFRAMA e investir em bioeconomia, nós ficamos montando bicicleta, televisor, né? Tá entendendo? Entrando num processo, entre aspas, civilizatório que não tem nada de civilização, quando está aqui à nossa disposição, né? O INPA tem um arquivo imenso mostrando que o tucumã dá um bom óleo de cozinha, né? Que a castanha ela traz muita coisa boa pra gente. O que o doutor Euler Ribeiro fala a respeito do jaraqui? Exatamente, o jaraqui tem ômega 3. E aí as pessoas pensam que o ômega 3 rico você encontra lá nos peixes, no salmão. O Euler Ribeiro, que é daqui de Itacoatiara, eu tenho isso gravado, ele na última palestra que ele deu lá em Londres, ele disse para eles, para toda, olha, vocês aqui aparentemente vivem em paz, mas lá na Amazônia nós vivemos melhor. Foi risada geral. Ele disse, eu vou provar.
Vocês têm aqui a uva. Vocês põe o vinho e tudo. Nós temos lá o açaí, que tem mais condições. Aí deu uma aula sobre o açaí. Vocês têm aqui o salmão, mas nós temos lá o jaraqui. E não é só o jaraqui, né? Uma infinidade de peixes. De peixe do fundo. Que o ômega 3 está mais lá do que aqui. Aí os caras calaram, deixaram de rir. O amazonense de Itacoatiara foi lá mostrar para eles que aqui que está a verdade das coisas. Agora, o que nós temos que fazer é aquela coisa, né? O que acontecia há 300 anos atrás? O índio ia receber o português, o espanhol, e tentava um diálogo através do Nhangatu. Inventaram a língua geral para ter o diálogo normal entre eles. E tinha muita gente que aprendia com o índio. Mas quando não queria aprender, o índio mostrava para eles que a flecha era mais poderosa do que o canhão. Porque o canhão, o cheiro se esconde, o canhão atirava para coisa. E ele metia uma flecha envenenada, o caboclo estava ferrado. Entendeu? Então, tem coisas que a gente tem que baixar a bola, a gente tem que voltar lá nos tempos imemoriais, o problema tradicional, e viver melhor, viver mais feliz, né, professor? Sim. Tá muito boa a nossa conversa. Infelizmente o nosso podcast ele é curto, ele é apenas uma indicação para futuros podcasts. Sim. E eu queria que o senhor finalizasse, né? Então, para falar sobre esse desenvolvimento econômico. Então, o senhor, só fazendo uma breve memória, o senhor falou aí que Itacoatiara está nesse processo mundial, e aí o senhor nos mostra a partir da colonização e nos traz aqui um par e passo relacionado à implantação de grandes empresas no Porto, e aí nós temos a Hermas, o Porto Graneleiro, temos aqui a Equador Log, né? Que está relacionada a combustível e tudo, mas por outro lado nós temos aí o sítio arqueológico que demarca a presença também econômica de tempos imemoriais. Sim. Das populações indígenas que eram muito grandes. Que pode alavancar a economia do turismo, né? A humanidade precisa de lazer, precisa de coisas lúdicas. E no momento em que vem um estrangeiro para cá e é mostrado para ele, né, a natureza na sua potencialidade, né, uma pedra histórica com um desenho indígena, e ali alguém que estudou, que se preparou, de que aquele desenho ele significa uma etapa da história da humanidade, esse turista vai ver mais feliz. Ele vai. Tem. Você conhece a Europa ali? Eu conheço. Você vê que ali é o Portugal, por exemplo, a própria Espanha, Roma, meu Deus do céu. Quando você vai para lá, tudo bem, a gente encontra os monumentos e tal. Mas também acabou aquilo ali. Não tem nada. Não tem natureza, não tem nada. Assim, você tem um ou outro prato. Olha, E aqui, quando você vem para a Amazônia, o senhor já fez um passeio nas tribos indígenas? Já. Não vai longe, por exemplo. Se alguém de Itacoatiara quiser ir numa tribo indígena, por exemplo, em Manaus, nós temos os índios urbanos, né? Aqui também nós temos. Aqui nós temos condições de ter um desenvolvimento nessa área turística com nossos irmãos muras aqui do Rio do Sul. Não, só para falar essa experiência, foi legal você falar deles, porque os índios urbanos da cidade de Manaus, por exemplo, Sateri Maué, ali no bairro da Redenção. Sim. Vem ali, gente. Vem ali no bairro da Redenção. Eles têm toda uma programação voltada para o turista, para mostrar sua cultura, onde ali eles fazem uma demonstração do ritual da tucandeira. Lá eles colocam a gente para comer o peixe moqueado com a saúva, né? Sim. Que foi lá que eu provei, nunca tinha comido, e eu lhe falo, maravilhoso, parece. Você coloca o peixe e mastiga, parece que você está mastigando folhas de hortelã. Sim. A tua boca fica, pode-se dizer assim, tomada para aquele gosto, aquele aroma. E aquilo é bom para o problema do intestinal seu, né? A cabeça, você sente um bem-estar total. Olha, o Gama, nós temos aqui em Itacoatiara uma propriedade chamada Aruanã.
A Aruanã, ela foi instalada há 60 anos atrás, naquele processo de... Aruanã é a fazenda Aruanã. Ela tem 1 milhão de castanheiras. 1 milhão de castanheiras. É o maior sítio de castanheiras plantadas do mundo. E ela, hoje, a ONU está lá dentro. A ONU está lá dentro estudando. O dono dela, que é o Dr. Sérgio Vergueiro, um paulista, está morando aí com a mulher dele, dentro do sítio. Ele esqueceu de vender castanha. Ele vive agora vendendo para a ONU carbono. A ONU está estimulando, através da Aruanã, que outras regiões de São Paulo, de Minas e tudo, desenvolvam produções amazônicas, e ele tem exportado muito mudas de castanheira para esses outros centros, porque está provado que um volume de árvores como esse, de 1 milhão de castanheiras, dá um adensamento de carbono fantástico, que é o que o mundo está precisando. E já tem gente na Europa que tem vindo aqui e diz: essa árvore é minha, quanto é que ela custa? Não vai derrubar a árvore, eu vou dar tanto por mês. E o Sérgio Vergueiro está ficando milionário, porque aquela árvore ali, pelo estudo da ONU, ela tem X% de... É claro que milésimo, uma árvore é em milésimo, né? Bilhedésimo. Mas ela, se ela for destruída, ela vai desfalcar aquele processo de enriquecimento ambiental. Então, já está vindo a ONU vindo para cá para estudar o valor que o seringal do Aruanã, que o castanho de seringal, dá para a humanidade. Agora imagina o senhor assim, o europeu que mora lá em cidades de pedra, nos grandes centros urbanos, poluído, cheio de ratos, de baratas. França, né? França, você tem ali, por exemplo, a Torre Eiffel, e ali próximo tem lixeiros tomados de rato, porque a cidade em si, além de ser antiga, ela é um grande túnel por baixo, né? Exatamente. E aí imagina um europeu dizer que ele é dono de uma árvore aqui na Amazônia, né? Que ele faz questão de visitar anualmente. Ele vem anualmente ver aquela árvore. Ele investiu nela e ele quer ter certeza de que ela está viva, né? Então isso é uma multiplicação de sentimentos de proteção da natureza, né, que tem que avançar. Eu me lembro, Gama, quando eu era aluno da Faculdade de Direito, em 1970, nós tínhamos um professor, um grande cientista amazonense mundial, chamado Samuel Benchimol. Samuel Benchimol, àquela altura, já pregava que a Amazônia é a solução do mundo e que a Amazônia tinha que cobrar do mundo o bem que nós fazemos à humanidade, porque nós somos realmente o pulmão do mundo. Nós podemos garantir isso. A nossa floresta preservada é a garantia de que o mundo é um mundo melhor. Mas para fazer isso nós temos que cobrar dos países desenvolvidos essa contribuição gratuita que nós estamos fazendo do mundo. Então ele dizia em sala de aula: eu estabeleceria, se eu fosse presidente do Brasil, se eu fosse um político, que a gente reunisse a ONU, botasse os Estados Unidos, o Reino Unido, etc e tal, e dissesse: olha, vamos fazer uma proposta para vocês. Nós não vamos tirar um pau do mato, mas vocês vão dar um salário, vamos dizer, de R$5.000 para cada caboclo da Amazônia. Deposita todo mês aqueles R$5.000, uma hipótese, né? Para cada caboclo do Amazonas. Com médico para ele, o dentista para ele, o psicólogo para ele. E qual é o papel dele? Vigiar a floresta. Não deixar cortar mato. Conservar a preservação. Isso o professor Benchimol já dizia da sala de aula. E se isso tivesse sido feito dos anos 40 para cá, o mundo não estava nesse problema da guerra climática. E do jeito que vai, as nossas crianças, os nossos netos, coitadinhos, esses vão sofrer muito. De fato, para finalizar agora, o senhor está me sugerindo uma questão aqui.
Já que Itacoatiara foi o primeiro porto mundial, antes mesmo de Manaus, então o senhor está de acordo de que nós possamos trazer aquele monumento de abertura dos portos que está em frente do Teatro Amazonas e instalar aqui? Nós podemos fazer mais. O que eu penso? Eu penso primeiro nós mostrarmos o valor da floresta, do cara que fez aqui, por exemplo, a floresta. Isso ainda está em curso. O projeto de colocar aí na entrada da cidade uma estátua monumental do índio Mamurini, dizendo lá os termos poéticos que lá atrás, nos idos 1700, foram propostos em torno de sua mãe, da deusa Iruri. E mostrando ali o papel que ele tem, que não é explorado, que não é divulgado, porque ele é um cacique de uma cidade do interior, ele não é o cacique de Manaus nem de Belém. Por exemplo, o Ajuricá bem deusado, mas teve mais pecado do que o Mamurini. No momento que ele estiver aí, vai despertar a consciência mundial de valorização do índio. E aí nós vamos ter possibilidade da UFAM, da UEA, discutir o problema dos sítios arqueológicos, da preservação da floresta, do meio ambiente, dos lagos, dos igarapés, das fontes d'água, dos olhos d'água que nós estamos aterrando na beira de Itacoatiara. Isso vai ser uma discussão fenomenal. Não é verdade? Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. Infelizmente temos que encerrar por aqui, dado o nosso horário que já estourou. Um abraço, viu? Muito obrigado, professor. Conte sempre. Nós estamos à sua disposição. Podcast Os Bastidores da História de Ita. Realização Éder Gama. Patrocínio Lei Aldir Blanc. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Apoio Prefeitura de Itacoatiara. Juntos pra gente crescer.